Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes aqui dessa gentinha nojenta, a gente vai tentando fazer aqui o que eles não destroem, o que eles não poluem, né? Que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma fake news bizarra do jornal Estadão, que foi publicada anteontem, certo? Sobre uma relação de um banco lá das Américas aqui com a Argentina, né? Eles acusam o Lula na reportagem de ter liberado um empréstimo para a Argentina para poder prejudicar o tal do Javier Milei, né? Que é esse protofascista, né? Esse retardado que está lá disputando a eleição, que vai disputar agora a eleição na Argentina, que vai rolar agora no final do mês. E, enfim, e aí foi desmentido, a Simone Tebet já foi, né, desmentir. A gente vai fazer um comentário sobre isso aqui, vai ponderar alguns detalhes e eu vou fazer como de praxe aqui com vocês, vou trazer algumas referências bibliográficas que podem ajudar a pensar alguns detalhes dessa questão aí que são muito importantes, enfim, né, para uma reflexão cognitiva sobre isso e ao mesmo tempo enfim, né, para a participação política da gente, que é sempre importante ler as notícias todas com pensamento crítico, né, para não ser enganado e para não achar que eles estão ali o tempo todo para fazer o bem para todo mundo e tudo mais, tá? Antes, mais uma vez, já deixo para vocês aqui, tá? Mais uma vez a dica do meu livro, do outro lado de cá, meu livro de poemas, meu terceiro livro de poemas aqui pela Multifoco, meu quinto livro com eles, né? Tem outro de contos e também um ensaio. E é o meu 9º livro no total, certo? Então quem quiser entrar em contato comigo aí, tá? Só mandar um zap que a gente conversa a respeito, tá? Eu tô com mais 3 ou 4 projetos de escrita aqui que eu tô tentando desenvolver a despeito desses bandidos. Vamos ver se eu consigo aí finalizar, né, para poder publicar, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? O Estadão publicou, vou deixar o link para vocês aqui, todos os links, tá? O link do Estadão, o link da fake news do Estadão e também os comentários e a resposta da Simone Tebet, tá? Que é a ministra do Planejamento do Lula, tá? Que inclusive é a responsável por essa questão que eles estão noticiando lá, tá? O Estadão, a manchete é a seguinte, ó: Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei, tá? Então seria, né, nessa tese aqui, ou nessa farsa, nessa mentira, o empréstimo seria para tentar controlar o avanço do Javier Milei, que é esse candidato de extrema direita da Argentina e que certamente interessa ao Estadão, né? E seria para apoiar o Sérgio Massa, que é o candidato do Alberto Fernandes da esquerda lá na Argentina, que está disputando, né? Eu já fiz vídeos aqui comentando sobre a situação da Argentina. A situação da Argentina não é uma situação tão óbvia, tão fácil de... a situação da Argentina não se resume a essa dicotomia esquerda-direita. Parece que tem alguma questão mais estrutural lá que impede que o país avance sendo esquerda ou sendo direita no governo, tá? Então, enfim, isso é uma coisa importante de refletir aí, porque em todos os outros países da América do Sul, nitidamente, em todos esses países aqui, né, do Bolívia, Uruguai, enfim, né, Paraguai e tal, a esquerda ganha, o país melhora, a direita ganha, o país piora, né? Então, enfim, agora a Argentina e a Venezuela tem essa diferença aí, que é uma diferença parece que está mais ligada à estrutura do país ali, a economia, a estrutura econômica do país, que nenhum dos dois consegue modificar isso, tá? No caso da Venezuela tem também a questão do embargo lá dos Estados Unidos, que atrapalha também, né? Muito bem, então, pessoal, a manchete então é essa, né? Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Na verdade, Lula não atuou em nada, isso aqui não é mentira, né? E esse empréstimo também não foi feito para barrar o avanço do Milei. Tem 2 mentiras aqui, né? Muito bem, vamos lá. O Diário do Centro do Mundo noticiou da seguinte forma: o fascista Javier Milei compartilhou a matéria do Estadão sem pesquisar, né? Enfim, tá? Só para criticar o Lula. E aí eles dizem o seguinte aqui: o Milei repetiu uma tese anteriormente levantada pelo clã Bolsonaro, acusando o Lula de tentar interferir nas eleições argentinas ao apoiar a liberação de crédito internacional para o governo de Alberto Fernandes. Esse Javier Milei é considerado lá o Bolsonaro da Argentina, né? Então, para se ver o nível do cara, né? Eu já fiz vídeo sobre ele aqui, inclusive, tá? E aí o Twitter do Milei, né, que na verdade é X agora lá, a rede social,
O Twitter dele diz o seguinte: a casta vermelha treme. A casta vermelha treme. Muitos comunistas furiosos e com ações diretas contra mim e meu espaço, né? E meu espaço, né? Isso que ele fala. Quer dizer, ele está ali meio que reverberando a mentira do Estadão, né? Sem pesquisar, sem fazer nenhum tipo de ponderação. E essa gente, eu duvido que eles publiquem sequer aí uma errata no mesmo nível, né? Porque não vão fazer, né? O baixo nível é esse aí mesmo. E aí o DCM continua, né? Na postagem ele compartilha uma fake news do Estadão que relatava a suposta intervenção pessoal do presidente petista em um banco internacional para facilitar a liberação de recursos para a Argentina, tá? E o Milei ele não se limitou a fazer essa publicação, não. Ele publicou várias outras depois, né? Reproduzindo e mantendo ali a fake news do Estadão, tá? E já é o segundo ataque que ele faz ao Lula, certo? Ele disse na primeira vez que o Lula não era apenas um socialista, mas alguém com vocação totalitária. Um sujeito que defendeu a ditadura na Argentina, defende o Bolsonaro que defendeu a ditadura na Argentina, acusa o Lula de ser totalitário. Quer dizer, meio assim, é meio perverso, meio burro, né? Porque é isso, né? Eles são isso e ficam acusando os outros de ser. É um negócio inacreditável, assim. E aí ele disse que, e olha só, ele disse que se ele vencer, ele corta relações com o Brasil, que é um dos maiores parceiros comerciais da Argentina, né? Quer dizer, enfim, vamos ver se é verdade. É óbvio que não é, né? Eles mentem e aí ganham a eleição e fica provado que é tudo mentira, né? O Bolsonaro foi isso aqui, né? Aliás, o último vídeo que eu fiz foi, o penúltimo aqui, foi falando sobre mais uma mentira do Bolsonaro, uma farsa do Bolsonaro, que essa conversinha fiada de que direitos, né, enfim, os trabalhadores vão ter que escolher entre menos direitos e mais emprego, ou menos emprego e mais direitos. Né? Uma balela, né, mas enfim, né, muita gente acreditou nesse retardado. Né? E vai ter muita gente acreditando no retardado do Milei também na Argentina. Tá? E aí o UOL, eu vou deixar o link para vocês aqui, deu voz o UOL reproduziu a mentira do Estadão, tá? Sem pesquisar, sem fazer nenhum tipo de pesquisa mais ampla, e mais, chamou o Juizeco Moro para poder comentar, né, a farsa, quer dizer, olha isso, né? E aí o juiz Moro, né, essa figura, né, super, né, com credibilidade, né, na política brasileira, chegou e falou, o UOL diz o seguinte, ó, Moro critica a atuação de Lula para barrar avanço de Milei, tenta afundar a Argentina, diz o Moro, né? Quer dizer, a mentira vai se acavalando, né? É o que eu tenho dito aqui dessa gentalha patética que tá enchendo meu saco aqui, é como se fosse um elefante cagando, né? Que sai a primeira bolota, depois vai saindo assim toneladas e toneladas de bolotas já atrás, né? Não tem, né? Não termina, né? E aí vai cobrindo bosta com bosta, piora, né? O UOL, então, noticiou da seguinte forma, o senador Sérgio Moro, do União, né, usou as redes sociais nesta quarta-feira para criticar a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para autorizar uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que é o CAF, né, concedesse um empréstimo de $1 bilhão à Argentina, como revelou a colunista do Estadão Vera Rosa, como revelou a colunista, né, a colunista, né, ela não revelou droga nenhuma, ela mentiu, né. De acordo com o ex-juiz, declarado parcial ao condenar o petista em ações da Operação Lava Jato, Lula tenta afundar a Argentina ao ajudar o governo de Alberto Fernandes. Agora vamos ver o comentário do juiz Moro, né, que é essa sumidade da política brasileira e mundial. Né, vamos ver. Ele diz, não satisfeito em desarrumar a economia brasileira, o Lula está desarrumando a economia brasileira. Né? Está tudo melhorando, todos os indicadores econômicos estão melhores do que o Bolsonaro, que ele participou do governo e que apoia até hoje, né? E ele diz que o Lula está afundando a economia brasileira. Isso é um imbecil, né? Ou ele acha que todo mundo é imbecil de acreditar nisso. Né? Então ele diz, não satisfeito em desarrumar a economia brasileira e nos colocar rumo a uma crise fiscal futura, parênteses aqui, esse é o argumentozinho patético da direita quando ela quer atacar a esquerda. Por quê? Porque a direita não tem condição de atacar a esquerda no projeto. Não tem condição. Né? Qualquer comparação de projeto e comparação ali evidente, com dados, com informações, etc., fica muito claro que o projeto deles é único e exclusivamente sucatear o Estado e meter dinheiro no bolso a partir da ideiazinha do interesse privado, de Estado mínimo, etc.
Então, como eles não têm como comparar, eles ficam dizendo daqui a alguns anos isso vai dar problema, entendeu? Quando eles ganham, eles não esperam nem alguns anos para dar problema, eles dão problema na hora ali, né? Foi o que o Bolsonaro fez, Temer, Bolsonaro fizeram. A diferença, se a esquerda dá problema em 10 anos, a direita dá problema no primeiro ano, assim, né? E obviamente que não é assim que funciona. A crise da Dilma lá de 2015 tem outro contexto, né? É uma história completamente diferente disso aí, tá? Mas enfim, então ele continua, né? O Lula tenta afundar a Argentina ajudando o kirchnerismo, né? Que seria esse movimento ligado aos Kirchner, né? Nas eleições presidenciais contra Milei e Boric. Alívio em prazo curto não altera a gestão econômica ruidosa do populismo de esquerda na Argentina, se referindo ao empréstimo, né? E aí o UOL finalizou dizendo: Lula determinou que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é a governa... aliás, o UOL ele diz, né? Lula determinou que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é a governadora do Brasil no CAF, autorizasse a operação. O Lula não autorizou nada, ele não conversou com a Simone Tebet. Né? Mais uma mentira, o UOL também reproduziu a mentira do Estadão aqui, e do juiz Moro, do Milei, etc. É um bando de mentiroso, né? Enfim, atacando o Lula aí sem provas, né? E aí, pessoal, a Simone Tebet fez um pronunciamento, tá? Desmentindo tudo isso, tá? Ela diz o seguinte, vou reproduzir aqui a fala dela, para depois a gente passar para a nossa reflexão do vídeo de hoje, tá? A Simone Tebet diz o seguinte: o presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, o que é natural. Eu sou governadora desses bancos e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, né? É voto, né? Ali são as articulações internas para aprovar ou não empréstimos do banco, tá? E o CAF, que é justamente esse mecanismo, esse banco, né? Na verdade que é um banco de empréstimos e tal, o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Aí ela continua: minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente também. Então, assim, se o Milei vai cortar relações com o Brasil, vai ter que cortar relações com a América do Sul inteira, né? Então, assim, é um retardado, é um idiota, como o juiz Moro é outro idiota, né? Assim, é essa gente que está aí dominando o imaginário de uma série de pessoas aí no Brasil nos últimos anos, tá? Aí a Simone Tebet continua, ela diz: todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá e temporariamente, portanto, nós aprovamos, né, o empréstimo. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco e, portanto, a Argentina não deve nada. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso, em outros casos nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países como é que vão votar, e é muito natural isso, né? E ela finaliza: então eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui de novo 3 pontos, ó, aqui que fecha aqui, ó, o esclarecimento dela, tá? Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou, né? Ou seja, não entrou em contato com ela. Todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais nem municipais. E a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou o CAF, que é o banco, tá? No tempo hábil de menos, não sei se foi 1 semana ou 10 dias, certo? E aí, para finalizar, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, também negou, dizendo o seguinte, ó: a decisão pelo empréstimo do CAF à Argentina foi aprovada em 28 de julho pela diretoria do banco, formado por todos os países membros. 20 dos 21 votaram a favor do empréstimo, tá? Então, pessoal, a gente vive isso aí, né? O jogo é esse, o jogo é sujo. Eu sei que tá, eu sei o que é isso, estou vivendo isso aqui agora, né? O jogo é sujo. Ah, eles mentem mesmo, né, e não fazem a menor meia-culpa disso, porque não tem projeto, não tem como defender o projeto da direita no Brasil, a não ser dessa maneira, acusando, e outra, né, eles escolhem esses focos de ataque, que são a Argentina, a Venezuela e tal, por quê? Dentre outras coisas, porque isso já está no imaginário despolitizado, ignorante, da imensa maioria da classe média de direita no Brasil, né?
falar mal da Argentina e da Venezuela virou uma espécie de lugar comum ali na cabeça dessa gente. Então é fácil, é só criar uma manchetezinha ali falando mal, né, associando o Lula à Argentina, pronto, né, acabou, já ficou, né, mais do que provado, né, e tal, quando na verdade é uma mentira, não se sustenta. Tá? E aí, pessoal, isso remete a gente refletir uma série de coisas, né, dentre elas o papel da imprensa, tá? Entender, né, por exemplo, né, o papel da imprensa e também a questão da linguagem, fake news e tudo mais. Então, por exemplo, vale dizer o seguinte, né, não existe verdade absoluta, ou seja, não existe representação absolutamente fidedigna de nenhum acontecimento. Todas as representações são carregadas ali de, enfim, né, uma parte de verossimilhança com o que está rolando e a outra os interesses pessoais de cada um dos atores que estão ali, enfim, divulgando essas informações. Tá? E aí, eu já começo aqui deixando 2 dicas boas com vocês aqui. Tá? O primeiro é esse livro aqui da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista. Né? Eu já fui ligado à psicanálise, não tenho mais nada a ver com isso não me interessa em nível nenhum. Tá? Pelo contrário, é um negócio que só me prejudicou. Mas a Maria Rita Kell também não tem nada a ver com isso, então, enfim, né, ela é uma pessoa que bacana, apesar de ser ligada a um campo de conhecimento que não tem nada a ver comigo, e ela publicou esse livro aqui, acho que em 2010, 2011, com crônicas que ela publicou no Estadão, que é justamente o jornal aqui que publicou essa mentira anteontem, tá? E ela foi demitida do Estadão, ela foi desligada do corpo de colunistas porque fez uma crônica elogiando as políticas da esquerda, dentre elas o Bolsa Família e tudo mais. Tá? E aí a crônica está aqui, está na página 70 do livro, se chama Dois Pesos. Tá? E ela começa a crônica dizendo o seguinte, ó, isso aqui foi em 2010, portanto, naquela eleição, já era ano de eleição, né? E aí, ela, se não me engano, a eleição era entre o Serra e a Dilma, tá? E aí ela diz o seguinte, ó, este jornal teve uma atitude que considero digna, explicitou aos leitores que apoia o candidato Serra na presente eleição. Fica assim mais honesta a discussão que se faz em suas páginas. O debate eleitoral que nos conduzirá às urnas amanhã está acirrado. Eleitores se declaram exaustos e desiludidos com o vale tudo que marcou a disputa pela presidência. Tá, vai continuar falando. Então, assim, isso aqui, né? E aí ela fala, ela continua a crônica, ela faz elogios aqui ao Bolsa Família, esclarece alguns pontos aqui que são, para se ter uma ideia, né? Isso aqui é 2010. Então, assim, esses mitos ligados ao Bolsa Família que o Bolsonaro vomitou nesses anos aí, a direita faz isso aqui desde sempre, né? E ela estava apenas esclarecendo mais uma vez aqui. Isso aqui a gente até hoje tem que esclarecer isso, porque o Brasil é esse país difícil aí que a direita só contribui para imbecilizar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, assim, ela está fazendo aqui um esclarecimento, e essa fala inicial dela serve para se entender o seguinte: a imprensa tem lado. Todo mundo tem lado, né? O único que diz que não tem lado é o canalha, né, que aí finge que não tem, mas tem. No fundo ele tem lado, daqui a pouco você percebe que ele tem. Né? Então, assim, todo mundo tem lado. A imprensa tem lado. A grande imprensa, a grande mídia, toda ela é de direita. Né? O Bolsonaro, como ele é esse estúpido completo, né, ele passou os últimos anos divulgando que a Globo era comunista, que a Folha de São Paulo era comunista, Foro de São Paulo, etc. e tal, conectando, né, a grande imprensa com a esquerda por um motivo que hoje fica muito claro qual é o motivo. O Bolsonaro é um conservadorzinho de quinta categoria, não entende nada de economia, tanto é que botou o Paulo Guedes lá para poder fazer cagada por ele, né? Mas ao mesmo tempo, apesar de não entender de economia, ele tem um vínculo com a direita e, portanto, ele só vai se conectar com economistas de direita, neoliberais, certo? Mesmo que depois enganem ele, como ele disse aí, tem uns 2, 3 meses, né? Então, enfim, e aí como a cabeça do Bolsonaro é essa cabeça de conservador retardado, né, ele olha para a grande imprensa, para os veículos, né, que são neoliberais e não são conservadores, são de direita na economia, né, e ele considera que aquele vínculo que essa gente tem com o pensamento progressista nos costumes, na arte, enfim, né, no comportamento, etc., é um comportamento de esquerda, só porque é diferente do dele, que é, né, conservador de direita. Né? Isso não tem absolutamente nada a ver, não se sustenta.
né? A burguesia sempre foi revolucionária nos costumes, né? Agora, no caso do Brasil, ela sempre foi retrógrada no sentido do governo estatal, no sentido das políticas de Estado, etc. Porque esse retrato, esse perfil da direita brasileira, ele reproduz esse caráter revolucionário da burguesia histórica, nos costumes e tal, na arte, mas na política ele fica impregnado por uma postura neocolonizada em relação aos Estados Unidos, que é assim que funciona a cabeça da direita brasileira. A direita brasileira, essa direita meio burguesa, vamos falar assim, para usar esse nome antigo, né, que na verdade são os riquinhos e a classe média despolitizada, é tudo gente que adoraria ter nascido na Europa ou nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos. Não nasceram aqui e ficam cuspindo na própria imagem, ou seja, né, cuspindo na imagem do país, porque não se identificam com o país que moram, né? Eles queriam muito ser do poder do mundo, né? Um ressentimentozinho medíocre, né? Isso, repito, não se configura em todo mundo, não é todo mundo que é assim, né? Mas muita gente de direita é assim e reflete isso em maior ou menor medida, ou de maneira mais veemente, né? Como é o caso de um Paulo Guedes da vida, que é um neocolonizado nítido, ou apenas numa perspectiva ingênua ali que não consegue captar essas nuances, esses jogos de poder mais profundos aí, tá? Então é evidente que o Bolsonaro, tendo esse comportamento, ele vai olhar para a grande imprensa e vai dizer isso é tudo esquerdista, né? Tudo gosta de gay, gosta de maconha e etc, né? Olha ali, ó, né? Tudo pervertido, e aí ele acha que essa gente é de esquerda, é um retardado, é um imbecil completo, né? Mas ele serve nessa imbecilidade a esse mesmo grande capital, porque ele é um retardadinho, mas ele escolheu o Paulo Guedes, então tá ótimo, tá tudo certo, deixa ele falando bobagem aí, e o Paulo Guedes vai vendendo as estatais lá, entendeu? E vai botando dinheiro na mão dos acionistas da Petrobras, entendeu? Enfim, e dando prejuízo para a maioria das pessoas no país, que se dane, a gente inventa uma mentirinha aqui, entendeu? E é isso que o Estadão fez aqui anteontem, com essa fake news patética, tá? Então esse livro aqui da Maria Rita Kel, essa crônica especialmente é muito interessante para poder mostrar isso. Vamos ver aqui o tempo, pessoal. Então, um outro livro que eu acho bacana de mostrar é o meu, né? Esse aqui que eu já falei dele no último vídeo, no penúltimo, tá? Que é o Apropriações Indébitas. Aqui tem a minha monografia de graduação que se chama O Mito da Utilidade Pública do Jornalismo, tá? Porque é isso, né? As notícias veiculadas pela imprensa, ainda que elas possam e efetivamente causem incidência pública, elas estão sempre ou quase sempre conectadas com o interesse privado dos donos do veículo, dos editores, que são conectados com a lógica do grande capital. Quem paga os salários dos jornalistas da Globo, da Folha de São Paulo, da Bandeirantes, do SBT, etc., são as empresas que botam dinheiro ali. Então, se tiver algum tipo de notícia que vai contra os interesses dessas empresas, eles não publicam, simplesmente isso, tá? E às vezes eles vão até mais longe que isso, tá? Vou dar apenas um exemplo aqui. Então, assim, só para, tá, mais uma vez a dica aqui do meu livro, a proposta aqui tem comigo, quem quiser entrar em contato, tá? É só falar comigo, tá? Então, assim, por exemplo, eu participei uma vez de uma palestra, né, dada pelo Geneton Moraes Neto, que era um cara da Globo, lá na Estácio, da Barra da Tijuca, né? Meus colegas de faculdade estavam lá e podem confirmar isso. E aí o Geneton Moraes Neto, em certo momento, ele estava comentando o seguinte, né? Ele estava comentando a proximidade da guerra do Iraque ou do Afeganistão, uma das duas lá que ele estava comentando, vai começar a guerra e tal, e era sobre correspondência de guerra, né? E aí, ele, antes de abrir para as perguntas, ele finaliza a palestra, que era sobre isso, correspondência, como é que trabalham os correspondentes de guerra e tudo mais. Antes de terminar a palestra, ele vira e fala assim, então é o seguinte, né? A gente está torcendo aí para acabar, para resolver logo isso aí, para começar logo essa guerra, porque a gente quer trabalhar, né? Ou seja, né? Eu sou correspondente de guerra, tem que ter guerra, porque senão eu não trabalho, né? Aí eu até na época fiz uma perguntinha, formulei uma perguntinha que era assim, aonde começa o jornalista e termina o ser humano, né? E aí mandei para ele, obviamente que não respondeu, mas é assim que funciona a cabeça dessa gente, entendeu? Tá dando lucro pra gente, então a guerra tá ótimo, tá dando lucro pra gente, tá bacana, não tem problema, certo? Então, enfim, são interesses, não significa que todo jornalista é assim, não significa que toda a grande imprensa seja assim, não é, tem muita coisa bacana ali, muita coisa legal,
E eu não estou aqui dizendo que não tem que ter imprensa também, porque tem gente que às vezes confunde, né? Eu não sou o Bolsonaro, né? Tem que ter imprensa, só que tem que ter também cidadão críticos, né? Tem que ter pensamento crítico para ler isso aí e não ficar achando que ali é todo um bando de padrezinho querendo salvar, querendo botar você no paraíso, né? Essa gente tem interesses próprios, né? Tem opiniões sobre as coisas e disfarçam isso da maneira mais sutil ali possível, tá? Enfim, tá, pessoal? Então, e aí eu finalizo aqui com mais algumas dicas que são interessantes nesse nível, tá? Por exemplo, eu falei desse caso aí da guerra do Iraque, tem esse livro aqui, do Carlos Dornelles, que é um jornalista muito interessante aí, que foi, né, de todos esses veículos grandes, e ele faz aqui uma análise de como que a guerra do Iraque e do Afeganistão chegaram aqui nos veículos brasileiros, nos grandes veículos, né, de maneira completamente deturpada e unilateral, né? Ninguém foi escutar, por exemplo, as agências de notícias do Oriente Médio, Al Jazeera, enfim, né? Só escutaram as agências do Ocidente pró-Estados Unidos, quer dizer, foi uma cobertura parcial, né, incompleta e, enfim, né, sem muita profundidade, tá? Então o livro é muito legal para poder entender isso aí e ajuda também a perceber essa questão. Sem a estupidez do Bolsonaro, né, de misturar ali costumes com política, mas entendendo que eles têm lado, todos eles têm lado, né? Mais uma vez também o livro da Lúcia Santaella sobre fake news, né, que faz uma reflexão aí, e muitas vezes a imprensa publica fake news também, né? Então segue aí, tá, essa dica da Lúcia Santaella. Vale citar também, por exemplo, né, esse aqui do Foucault, que é A Ordem do Discurso, tá? E esse aqui que eu já falei bastante desse livro aqui também, que é A História ou a Leitura do Tempo, do Roger Chartier, porque eles dois trabalham aqui essa questão da linguagem, né? E é na linguagem que você descobre o lado dessa galera aí, certo? Eles não, porque a fake news de WhatsApp, essa fake news bolsonarista estrita ali, né? Ela é muito fácil de descobrir que é mentira e assim mesmo os bolsominions não descobrem, né? Não, nem pesquisam, mas enfim, ela é mais fácil de descobrir quando é mentira e quando não é, porque ela é feita de maneira muito pobre, sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma sutileza, mas as mentiras da grande mídia já são feitas com um pouco mais de elaboração, ali é uma coisa mais sutil, então tem que ter uma malandragem maior de entender os jogos de linguagem, né? As modificações de voz ativa para voz passiva, só aí numa dessa ele já inventa ali um lado sem dizer, né? Então é bacana entender a questão da linguagem também para a gente poder não cair nessa, tá? E ser um cidadão mesmo, ó, né? Porque o cidadão não é só aquele que cobra do governo, é aquele que lê, né, de maneira inteligente as coisas, não mistura ali, não é facilmente enganado por esses pastores aí que tem pastor em tudo que é lado, não é só na igreja não, tá? E enfim, tudo mais, tá, pessoal? E aí, para finalizar, eu deixo aqui também mais duas dicas para vocês, que é esse livro aqui do Noam Chomsky, tá? Propaganda e Consciência Popular. O Chomsky também é um filósofo que está o tempo todo debatendo essa questão, né, dos interesses comerciais da imprensa e tal. E para finalizar, esse livro aqui, que é um romance do Balzac, Ilusões Perdidas, tá? Que conta a história do Lucien Chardin, né, que é um personagem aí que foi do interior da França para Paris, tentando ser jornalista, descobriu lá um monte de maracutaia, um monte de falcatrua dos caras, e aí se desiludiu, né? Mas enfim, a história é muito legal, tá? Vale a pena aí também, Honoré de Balzac. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? O tema do vídeo de hoje foi esse, né? Quer dizer, uma fake news bizarra aí do Estadão, patético isso, e a gente torce aí que o debate seja feito num nível melhor, ainda que seja muito difícil para a direita defender qualquer tipo de projeto, porque eles entram no poder e o que eles fazem? Destrói a economia, o povo piora, aumenta o número de famintos, de desempregados, etc. Então, quer dizer, fica difícil, eles acabam só, o que resta para eles é isso aí. Mas a gente vai tentando aqui refletir, tá, e ampliar o raciocínio aqui para poder contribuir de alguma maneira. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal para falar do Nobel, tá, que está acontecendo hoje, tá, e a gente fala sobre ele amanhã, tá bom? Nobel de Literatura. Grande abraço, tamo junto, fui.